Olá, meus amados, sejam bem-vindos à saga 365 motivações, uma motivação por dia, falando de Deus, falando de educação, falando de autoconhecimento. Nada mais importante do que isso na sua vida. Pessoas educadas, pessoas inteligentes prosperam, amam com mais facilidade. Todos nós deveríamos buscar a inteligência sem precisar de uma motivação externa para isso. Deve ser intrínseco seu. E nós estamos comemorando hoje o episódio de número 201, gente. Olha, parece que foi ontem que eu comecei a gravar. E nós já temos 201 episódios só dessa série, fora as outras séries, fora o conteúdo maravilhoso que tem na Escola 5D, que são uns 400 vídeos, mais os conteúdos da Universidade 5D, que também já são uns 320 vídeos. Gente, é muito conteúdo. Então, não perca essa oportunidade. Preencha o seu lindo intelecto, a sua linda mente maravilhosa com o conhecimento que transforma, com coisas que realmente vão acrescentar algo na sua vida. Então aqui nós falamos sobre motivação, uma faísca que vai te ajudar, vai promover uma reflexão. Então hoje, nesse episódio, nós vamos comemorar e vamos falar justamente sobre como se tornar instantaneamente mais inteligente. Eu não estou falando daqui a uma semana, não. E nem daqui a um mês, nem ano que vem. Eu estou falando instantaneamente. Você precisa entender o que eu vou te dizer. Mas antes, você vai curtir aqui, vai se inscrever para você receber sempre as notificações de vídeos novos. Faz isso agora, vou te dar um tempinho. Curte o vídeo. Isso! Clica aí no sininho para receber todas as notificações. E deixa um comentário também, para que o algoritmo possa entender e dar mais valor ainda a esse nosso conteúdo. É isso que a gente tem que fazer, incentivar as pessoas que realmente estão trazendo valor. Eu estou fazendo isso aqui para gerar valor para você. Ao invés de ficar vendo videozinho de cor de esmalte ou então de senta, 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 você está aqui, né? Buscando conhecimento que transforma, educação. E é isso que a gente tem que fazer. A vida, gente, vale muito mais a pena ser vivida quando nós nos cercamos de pessoas que querem o nosso bem, pessoas que vão agregar valor. E eu sei que é muito fácil hoje em dia você identificar quem está trazendo valor para você ou não. Agora, vamos ao conteúdo. Para que você se torne instantaneamente mais inteligente, você tem que entender uma premissa básica, um princípio, tá? E esse princípio é o seguinte: dois pontos, abre aspas. Eu não sei de tudo, fecha aspas, ponto. O grande erro, as grandes dificuldades da nossa vida, os grandes problemas, as grandes enrascadas que a gente se mete, é porque nós tomamos atitudes sem saber. Nós não refletimos, nós não pensamos. Às vezes em um relacionamento, às vezes no investimento, às vezes, né, em certos tipos de conteúdo. Então é importante que, assim como Sócrates já dizia, que eu conheça a minha própria ignorância. Então eu não sei de tudo. Uma pessoa inteligente é uma pessoa extremamente prudente. Ela não vai avançar o sinal, ela não vai com tanta certeza sobre as coisas. Ela deixa que a vida se mostre. Inclusive, esse é um princípio
do taoísmo. Você só deve seguir naquele caminho se o caminho começar a se abrir para você. Não queira forçar a porta ou arrombar a porta, bater o pé na porta, né? Você vai entrar na porta que estiver entreaberta, porque a vida nos mostra. Os sinais, como diria Paulo Coelho, aparecem a todo momento. Mas por que as pessoas têm dificuldade nisso? Porque o homem moderno está cada vez mais afastado da natureza, da própria intuição e da prudência. Você vê, nós cometemos erros aos 15, 20, 25 anos que nós pagamos pelo resto da vida. Ao invés de acreditar em você mesmo, de seguir os seus sonhos, você ficou com medo. E aí eu vejo muitas pessoas que conversam comigo, sentem remorso. E a pior coisa da vida é remorso, gente. A pessoa fala, olha, eu tive a oportunidade de viajar, de ir para outro país estudar, mas eu não fui porque eu me apaixonei por uma menina, ou então porque eu escolhi errado, eu tinha que estudar e aí eu decidi trabalhar. Todos nós carregamos, né, algumas decisões que, se a gente tivesse um pouquinho mais de prudência, a prudência é a mãe da sabedoria. A prudência significa que você vai pensar. Então, você vai se tornar mais sábio agora, instantaneamente, a partir desse pensamento. Daqui para frente, tudo que você fizer, você vai ter isso em mente. Existem pessoas mais inteligentes do que eu. E o que essas pessoas estão fazendo? Como é que essas pessoas pensam? Como é que é a análise da decisão dessas pessoas? Eu dei aula de análise da decisão, né? Tem alguns livros aqui sobre isso. Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais estratégica? Porque a vida possui muitos pontos de vista. Não existe uma teoria absoluta que possa explicar tudo, porque nós vivemos no universo dual. Vou até pegar aqui. Essa é uma das explicações que a gente dá na escola 5D. Tá vendo aqui? Você tem sempre dois lados da moeda: cara e coroa. Tá vendo aqui um realzinho? Ó. Você tem dois lados. Então, não importa o que você faça, mesmo com a intuição de fazer o bem, todo bem possui uma sementinha do mal. E todo mal possui uma sementinha do bem. Nós vivemos nessa dimensão da dualidade. Mesmo uma boa ação, mesmo um ato nobre, carrega em si uma coisa ruim. Você pode querer ajudar as pessoas, você pode querer fazer uma grande doação. Vai ter alguma pessoa que vai falar, ó, é interesseiro, ele quer aparecer. Uma vez eu perguntei, eu fiz essa enquete, é sério, eu juro para vocês, eu fiz essa enquete. Você mentiria para salvar uma vida? Você acredita que muitas pessoas responderam que não mentiriam? Ou focaram na mentira? Mas não deixa de ser mentira, né? Ah, é difícil. Gente, você vai salvar uma vida. Se você perguntar isso para mim, eu medo tranquilamente. Olha a hierarquia. A vida humana está aqui em cima e a mentira está aqui.
mas sabendo também que essa mentira aqui vai ter consequências. Então, nada que a gente faça passa ileso, respondendo a essa questão da dualidade. Assim como a moeda tem dois lados. E tudo que você possa fazer de bem, se você mima demais o seu filho, você está fazendo mal para ele. E se você quer dar muita disciplina e você não é uma pessoa amorosa, você também está fazendo mal. Então, se eu escuto todo mundo e baseio as minhas decisões somente naquilo que os outros pensam que é melhor para mim, eu vou estar pecando. Eu vou estar me desviando, né? Pecar é desviar. Eu estarei me desviando daquilo que eu quero para mim. E se eu busco só o que é bom para mim, a despeito do que os outros pensam que é melhor para todo mundo, ou das outras opções, eu também estou desviando, eu também estou pecando. Então, eu tenho que levar em conta os dois lados da moeda. Eu tenho que levar em conta o que é bom para mim e tenho que levar em conta o que é bom para os outros. Então, essa é a régua. Será que isso vai ser bom para os outros e vai ser bom para mim? Então faz. Se não for bom para você e bom para os outros ao mesmo tempo, não faça. Para, respira, vai tomar uma outra decisão. Sempre com prudência. E antes de você tomar uma decisão, reflita, pense. Está aqui na Bíblia, ó. Se você ler Provérbios, você vai ver que ser uma pessoa sábia inclui você estar aberto a ouvir outros pontos de vista, porque a nossa mente é limitada. E é na conversa com os especialistas, com pessoas que sabem mais do que você, que estão num outro nível de entendimento, um outro patamar financeiro, um outro patamar de saúde, que você vai se desenvolver. Mas eu preciso saber que eu não sei tudo. E aí me leva a um ponto crucial. O bicho mais difícil de ser domado é o homem jovem. O bicho chucro, o bicho teimoso. O jovem é assim, né? Ele quer se rebelar contra tudo. Ele quer se rebelar contra o sistema, porque ele acha que o sistema está errado. É claro que o sistema tem imperfeições, mas o sistema foi projetado e é mantido pelos seres humanos. Então quer dizer que a gente tem que largar o sistema que a gente tem e tem que obedecer somente a você. Malandrinho. É sério isso? Então a gente vai apagar centenas de anos de experiência e de, né, testes e erros e testes e erros, porque você quer implementar de cima para baixo o sistema para todo mundo, basta te obedecer. Não funciona assim. E aí quando você tem aquela ideia brilhante, você fala assim, não, minha ideia, porque todo mundo é assim, né? Não, a minha ideia. Aí você vai testar essa ideia, você vai falar para outras pessoas, elas vão ser duras com você, elas vão te falar a verdade, falar, isso aqui não vai dar certo não. Tu já pensou nisso? Aí você vai falar assim, não pensei. É por isso que a gente tem que ir com prudência. E uma das coisas que eu queria passar para vocês aqui, que naturalmente vão te tornar mais inteligentes, é justamente você deixar que o caminho se abra para você. Não force relacionamento, não force ficar num lugar que não te pertence, não force amizades. Entenda tudo como uma bênção divina. Ah, aquela pessoa fez isso, ela se mostrou para você.
Então, deixe que as pessoas se mostrem para você. E quantas vezes você acreditou, quantas vezes você se doou, às vezes você gosta de alguém e você fala assim, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa e essa pessoa, pô, me sacaneou. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas a pessoa fez, porque a pessoa se mostrou para você. E aí, você vai começando a entender como é que as coisas funcionam. Que a confiança demora anos para ser estabelecida. Então, uma amizade, né, ela acontece a partir de atos reiterados, ano após ano. Você vai entrando em contato com a pessoa, você vai ligando para a pessoa, você vai trocando experiências com as pessoas, porque a vida humana é baseada na confiança. Na confiança para tudo. Para amar você tem que ter confiança. Para trabalhar você tem que ter confiança. Nos relacionamentos com seus filhos você tem que ter confiança. Se você não confia, aí você não tem relacionamento. E se relacionar é viver. Viver é se relacionar. E a melhor coisa que pode acontecer é você observar mais e se fazer sempre essa pergunta: o que eu preciso enxergar aqui? O que eu não estou vendo aqui? Por mais que você tenha certeza, por mais que você está com um nível de, sabe, vai procurar uma segunda opinião, vai no segundo médico, vai no terceiro médico. Porque cada um tem uma cabeça e cada um tem uma maneira de olhar para a vida e tem uma experiência. Mas não, a primeira pessoa que te soltou uma lábia, que te falou um negócio, você não, vamos embora. E você nem estudou sobre o assunto, né? Siga a estratégia dos investidores. Tem um livro aqui do Warren Buffett, né? E do Charlie Munger também, que foi o mentor dele. Você tem que saber muito sobre o assunto. Você tem que estudar sobre o assunto, estudar a empresa, estudar o mercado. Você tem que saber você tem que ter um certo nível de confiança. Com as suas amizades. Então, não deixe a porta escancarada para qualquer pessoa que queira participar da sua vida. Dê um pouquinho de confiança, né? Cisca para dentro. Não quer dizer que você vai botar uma muralha e não vai deixar ninguém entrar. Você vai ciscar para dentro. Você vai dar uma oportunidade para a pessoa. E você vai observar como é que aquela pessoa reage. Isso para relacionamento, então, é uma beleza. Porque todas as pessoas se mostram. Elas podem te enganar durante um certo tempo. Elas podem se fingir de boazinhas. Mas você vai notando. Você vai vendo o comportamento das pessoas. E assim, uma coisa que eu pego para mim, eu não tenho que provar nada. Quem tem que provar é a pessoa, porque eu sei o meu valor. Eu sei que eu me dedico, né, em todos os aspectos da minha vida. Eu sei a pessoa que eu sou. Agora, eu não conheço a outra pessoa. Então, para isso, tempo. Eu tenho que dar tempo ao tempo. Eu tenho que ter mais prudência. Eu tenho que deixar a pessoa se mostrar. Eu tenho que, ir aos poucos ganhando essa confiança ao longo do tempo. E mesmo assim, eu ainda corro o risco de tomar uma pernada, porque é sempre um amigo que vai te ferrar. O inimigo nunca vai te ferrar, porque o inimigo você se protege. O inimigo você não deixa ele chegar perto. Quem te sacaneia é sempre um amigo. Então, pessoas inteligentes são pessoas prudentes. Elas não se deixam levar com qualquer historinha. Elas estudam, elas refletem, elas sabem
que elas não são tão inteligentes assim. Quando eu fiz a faculdade na Pace University, eu nunca matei aula, porque eu sabia que eu não era inteligente. Eu estava num outro país, estudando uma outra língua, uma outra cultura completamente diferente. Você acha que eu vou dar mole e vou matar a aula? Tinha um monte de gente que matava a aula. Eu ia lá cansado porque eu trabalhava, jogava, estudava. Ainda viajava. Então, a gente tem que saber que sempre existe alguém mais inteligente que a gente. E aí o que acontece? Automaticamente, quando você começa a se fazer essas perguntas, o que eu preciso enxergar aqui que eu não estou enxergando? Será que é só isso? Quais são as outras facetas dessa pessoa? Ou quais são as outras facetas desse problema, desse desafio que eu não estou enxergando? Como é que está sendo a minha mentalidade? Será que eu estou enxergando esse problema? Por exemplo, alguma coisa que você não quer fazer, você criou um bloqueio. Como tem gente que tem bloqueio em cima de dinheiro. A pessoa botou aquilo na cabeça porque ela só está vendo um ângulo. Ela não está vendo as outras facetas. Porque às vezes pode ter sido que ela teve uma experiência ruim com dinheiro. Pode ter sido que a família dela tinha muito dinheiro e perdeu tudo. E ela ficou com essa escassez na cabeça. Mas sem que você ataque esse desafio em frentes diferentes, sem olhar para o mesmo problema, sem estudar outras maneiras de resolver esse problema, você vai permanecer naquele ciclo vicioso dos 9 anos. Você vai ficar rodando atrás do próprio rabo. Então, automaticamente, você se torna mais inteligente quando você percebe a sua ignorância. Quando você sabe assim, mas sempre tem um próximo nível. Aonde você for, o que você estiver fazendo, sempre existirá um próximo nível. E esse entendimento vai fazer com que você ganhe sabedoria, que você ganhe humildade. E aí você vai passar a ser um grande aprendiz, que está sempre buscando uma maneira melhor de fazer aquilo que você faz. E aí ninguém vai te segurar. Porque se você está constantemente aprendendo, é que nem juros sobre juros, né? Ano após ano, você vai buscando, você vai buscando, você vai buscando. E você só vai melhorando. Você só vai se aprimorando na maneira de falar, na maneira de se comunicar, na maneira de se comportar, na maneira de observar, na maneira de entender que eu ganho muito mais quando eu sento numa mesa ou quando eu converso com uma pessoa mais inteligente que eu. Eu sempre ganho, nunca perco, porque eu vou absorvendo o conteúdo daquele livro, eu vou entrando em contato com a maneira como aquela pessoa resolve os problemas, eu vou entrando na mentalidade daquela pessoa. E tem um módulo muito bacana da Escola 5D, onde a gente fala justamente sobre a mentalidade vencedora. O que leva as grandes pessoas a terem os resultados. Eu sempre fui assim, um aficionado por tentar entender. Por quê? Se eu começar a pensar como aquela pessoa, eu também vou começar a crescer. Porque se é uma pessoa que eu admiro, né, que tem um nível mais alto que o meu,
e eu começar a copiar aquela pessoa, a repetir aqueles mesmos pensamentos, o que vai acontecer? Naturalmente, eu vou me tornar mais inteligente. Inteligência é a capacidade de se adaptar ao meio. E todos nós estamos em constante adaptação. Porque quando a gente chegou aqui, já existia um mundo antes de nós. Só que nós viemos para cá para uma mudança. Nós viemos aqui para criar uma coisa nova, que está sempre se renovando e está sempre se permanecendo a mesma, né? É muito interessante. O que você acha sobre isso? Deixa um comentário aqui. Vamos juntos? Gratidão!